Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa quinta aula do nosso curso História da Filosofia, vírgula, a Jornada. Na nossa última aula nós conversamos sobre Platão, não é? Mundo das ideias, etc e tal. Hoje falaremos de Aristóteles, não é? O fundamental filósofo da existência. E aí vocês vão dizer, né, que todos os filósofos sobre os quais eu vou falar, eu digo que são fundamentais. É porque são, todos eles são, né, gente? E Aristóteles não é diferente, né? Então é uma aula importantíssima, uma aula que nós vamos falar sobre um grande filósofo responsável por muitas diretrizes subsequentes na ciência, na filosofia. Tenho certeza que vai ser uma aula muito bacana e vocês vão gostar muito. Não é? Como sempre, tentarei aqui ser o mais didático, o mais objetivo e tentar simplificar o possível para que vocês compreendam. Tá? Bom, pessoal, você que é novo aqui no canal, você que é novo aqui no curso, peça a sua inscrição. Ela é muito importante, é fundamental aqui para o nosso trabalho. A todos vocês peço aquele bom e velho protocolo, não é? Que curtam o vídeo, compartilhem, repassem aí para os seus amigos, né? Deem o seu like e acionem também a sinetinha das notificações para que vocês recebam aqui as notificações, obviamente, né? A comunicação da publicação das aulas. Tá? Não custa dizer que a minha intenção é publicar uma aula por dia, mas pode ser que um dia ou outro nós não consigamos publicar. Mas acione a sinetinha aí que você, assim que for publicada a aula, será notificado, tá bom? Bom, gente, falar sobre Aristóteles não é algo tão simples, né? Eu tive que fazer aqui uma ginástica para poder compilar as principais informações da aula com vocês, né? Aristóteles é um filósofo muito abrangente, cujas ideias são muito abrangentes e tocam a vários campos do saber. É uma coisa incrível, né? A abrangência e a amplitude do pensamento aristotélico. Mas eu fiz um bom roteiro aqui para a aula, vou abordar aquilo que, ao meu ver, são os pilares, tá? São as estruturas do pensamento aristotélico, tá bom? Gente, Aristóteles, nascido ali em 384 a.C., na Macedônia, né? Vejam que Aristóteles não é um grego, ele é um macedônio, né? Filho de um médico, né, o Nicômaco e tal. Ele, com 17 anos, parte para a Grécia, parte para Atenas, para estudar na escola fundada por Platão, né? Inclusive, na aula sobre Platão, eu acho que eu não disse isso, essa curiosidade que é muito interessante, que a academia de Platão, que eu estou aqui chamando de escola, que é aquilo que mais se aproxima do que era academia, que era um local ali de debate filosófico, de ensinamentos por meio do diálogo, ali se praticava exercícios físicos também, uma série de coisas e tal. E por que chamava academia, né? Quer dizer, Platão construiu esse local em uma região que levava o nome de um antigo guerreiro grego, que era Academos, né? Então ali ficou a academia de Platão, terminologia esta até hoje utilizada, né, no que se concerne a universidades, faculdades, coisas acadêmicas, né? Então Aristóteles ele parte para Atenas para estudar com Platão. Então Aristóteles foi um aluno de Platão, né? Um fiel seguidor, um aprendiz de Platão, assim como este foi de Sócrates, né? Como já conversamos. Bom, quando Aristóteles chega em Atenas para estudar com Platão, Platão já contava ali com seus 60 anos, 61 anos, e Aristóteles com 17. Passados 20 anos, Platão falece. Bom, e tudo indicava, talvez, que Aristóteles assumiria, né, ali o lugar de seu mestre, que agora morreu. Mas isso não aconteceu, gente, tá? E nós temos duas possibilidades bastante importantes para que isso não tenha acontecido. Porque Aristóteles foi embora, né, ele não continuou. Por quê? Bom, primeiro que Aristóteles ele não era grego, e isso tinha um peso muito forte. Né? Aristóteles é um macedônio, terra lá do grande Alexandre o Grande Alexandre, né? Que também tem muita importância, inclusive na filosofia e tal, no período helenístico e tal. Nós vamos falar sobre isso em aulas aí pra frente. Né? Então essa é a primeira, talvez, possibilidade, né, de ele não ter continuado ali, não ter sucedido Platão na academia, né, porque ele não era grego.
E uma segunda possibilidade que eu acho muito crível, muito substantiva, é que Aristóteles ele desenvolveu uma ideia se contrapondo frontalmente à ideia de seu mestre, que é Platão. E aqui vamos começar a nossa aula, digamos, substantivamente. Aristóteles ele discordou do mundo das ideias de Platão, de toda a teoria das ideias de Platão. Vocês sabem que Platão ele era um dualista. Né? Ele considerava a nossa existência em duas realidades. Uma realidade sensível, que é este mundo aqui que experimentamos as coisas, e uma realidade ideal, onde residiriam as ideias perfeitas, né? Das quais todos os elementos deste mundo sensível eram originados, entretanto como cópias baratas, cópias imperfeitas, reproduções mal feitas, tal. Então tinha um mundo ideal, onde apenas por meio da razão poderíamos atingir, e este mundo banal, este mundo de reproduções imperfeitas. Aristóteles vai se contrapor a isso dizendo que tudo é aqui, que não há, portanto, este dualismo de dois mundos distintos, um mundo empírico e um mundo das ideias, não. Ele vai dizer que tudo que nós precisamos saber e conseguimos saber está aqui. Né? Eu não vou dizer que Aristóteles trabalha com isso de uma forma absoluta, até porque Aristóteles, ele tem uma abordagem muito importante sobre metafísica, que nós vamos ver também nesta aula. Mas aqui eu disse que tudo que ele considera está aqui, então você pode relativizar isso em relação à metafísica, claro. Mas a grosso modo, Aristóteles vai considerar o mundo dos sentidos como nosso único mundo. E que todas as informações, todos os questionamentos encontram guarida neste mundo dos sentidos. Né? Portanto, nós podemos dizer que Aristóteles era um empirista, ao passo que Platão era um racionalista. E veja que lá no século XVII em diante, nós vamos ter uma divisão muito clara de racionalistas e empiristas. Né? Nós vamos ter representando ali o racionalismo o Descartes, nós vamos ter o Leibniz, nós vamos ter o Spinoza. De outro lado, nós vamos ter ali empiristas como David Hume, né? Nós vamos ter o Locke, né? O Berkeley, que tem uma teoria fantástica e tal, mas tudo isso a seu tempo nós veremos aqui. Então Aristóteles ele vai realmente se apegar ao mundo dos sentidos. Ele vai dizer que a nossa razão ela é vazia até que comecemos a experimentar os fenômenos do mundo, e aí sim iremos constituir a nossa razão. Eu acabei de citar Locke, né, que vai dizer que o homem é uma tábula vazia, né, e que ele vai se constituindo à medida que as experiências vão tocando. Então Aristóteles tinha essa posição, esse posicionamento. Né? E claro, isso se contrapunha totalmente à tese platônica. Isso se contrapunha totalmente às ideias de Platão. Né? Então Aristóteles, ele, como eu disse, ele não continua na academia, ele sai da academia, vai viajar o mundo. E veja, Aristóteles, eu disse no começo, ele possui uma abrangência, uma amplitude formidável. Aristóteles era um grande biólogo, talvez o primeiro grande biólogo da humanidade. Né? E aqui eu vou entrar, gente, eu disse que eu fiz um roteiro interessante para a nossa aula. Veja, eu já falei aqui do empirismo, agora, a partir de agora, veja, eu separei aqui 5 elementos, digamos 5 tópicos, se você preferir, sobre o pensamento aristotélico, que eu vou abordar com vocês nesta aula. Gente, o primeiro desses tópicos é a categorização. Isso é muito importante, gente, é importantíssimo, percebam. Aristóteles, ele é o grande responsável por aquilo que hoje toda a ciência se vale, não é? Que é a organização categorizada de tudo. Né? Então, no caso de Aristóteles, ele aplicou isso na biologia, na física, em tudo. Eu vou explicar melhor. Vamos lá. Vocês já perceberam que hoje é impossível você estudar qualquer tema, não é, sem uma classificação em tipos, subtipos, gênero, espécies, subespécies, classes, subclasses, é tudo divididinho, né? Esta categorização começa com Aristóteles, que era um homem totalmente metódico, né? Até na sua escrita, de suas obras, isso fica perceptível, inclusive em relação a Platão. Platão tinha uma escrita muito mais poética, né? Uma coisa muito mais, até
mitológica em muitos casos, ao passo que Aristóteles ele é muito metódico, ele escreve em forma de tratados, não é? É realmente muito mais organizado nesse sentido. Então, por ser um homem muito metódico, muito organizado, ele desenvolveu isso. Começou, por exemplo, vamos pegar o reino animal. Então ele tinha uma definição, vamos pegar de coisas vivas, coisas não vivas, e foi classificando tudo. Então há autores que até brincam que ele é um grande arrumador de quarto. Nessa gaveta aqui é meia, nessa outra gaveta é cueca, nessa outra gaveta é calça. Ele vai sistematizando, classificando, categorizando tudo. E como eu disse, isso é aplicado até hoje em toda a ciência, em todo conhecimento. Tudo que nós vamos estudar são coisas que são subdivididas em grupos, subgrupos, classes, subclasses, etc. Então esta categorização começa com Aristóteles. Como eu disse, no reino animal, no reino vegetal, no reino nas questões biológicas, tudo mais. Eu vejo que isso é o primeiro grande postulado que eu quero passar a vocês. Vamos passar agora a um outro tópico do pensamento aristotélico, que é a lógica. Gente, quem faz concurso público ou faz provas em geral, eu acho que em vestibulares também está presente, o tal do raciocínio lógico, temido por muitos, que eu mesmo não gosto, é uma coisa, mas é algo estrutural no que se diz respeito à humanidade, e a lógica foi desenvolvida por Aristóteles. O que é a lógica aristotélica? Quer dizer, é um conjunto ali de afirmações ou premissas que vão levar a uma conclusão lógica e tal. Então hoje pode parecer uma coisa muito banal, mas veja que Aristóteles tira isso do nada. Ele faz essa estrutura que vai permear a humanidade por milênios a fio. Por que eu digo que vai permear dando ideia de que não mais permeia? Não é bem isso. É que lá no século XIX, século XX, nós tivemos um rompimento, por assim dizer, com a lógica aristotélica, principalmente com Bertrand Russell. Ele vai ali, vamos dizer, modificar algumas coisas, mas eu não diria que a lógica aristotélica perdeu a sua validade. Isso seria uma loucura, seria uma insensatez. Mas então veja, a questão lógica. Então Aristóteles vai desenvolver 3 princípios lógicos. Quais sejam? Vamos lá. O primeiro é o princípio da identidade. Ele vai dizer o seguinte, gente, A só pode ser A. A não pode ser B, A não pode ser C, A não pode ser D, A não pode ser E, não. A é só A, é o princípio da identidade. Ele vai desenvolver o segundo princípio, e fiquem tranquilos que vocês vão compreender exatamente o que eu estou dizendo aqui, O segundo princípio, o princípio da não contradição. E aqui em relação aos atributos da coisa, então quer dizer, eu dei exemplo do princípio da identidade, o A só pode ser A. E aqui no princípio da não contradição é o seguinte, o A, ou ele só pode ser bonito ou pode ser feio. Ele não pode ser bonito e feio ao mesmo tempo, Veja, não confundam isso com a percepção das pessoas. Você pode ter 2 pessoas observando o A. Para uma pessoa o A vai ser bonito, para essa outra pessoa ele pode ser feio. O princípio da não contradição ele vai aplicar à pessoa. Se eu acho o A feio, eu não posso achá-lo bonito. Ou ele é bonito ou ele é feio. E um terceiro princípio, que é o princípio do terceiro excluído, que é muito parecido com o princípio da identidade, mas com uma diferença sutil, percebam bem. No princípio da identidade, o A só pode ser A. No princípio do terceiro excluído, nenhuma outra coisa pode ser A. Então, como o A só pode ser A, o B fica excluído, o C fica excluído. O terceiro excluído, o princípio do terceiro excluído. Então Aristóteles ele vai desenvolver também, para poder aplicar esta lógica, aquilo que nós chamamos de silogismos aristotélicos, Que é a questão das premissas colocadas levando a uma conclusão. Então ele usa até o exemplo de Sócrates, Ele vai dizer, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Vocês veem isso? É claro que esse é um exemplo bem básico, você pode complicar muito a questão lógica e tal. E aqui eu digo de novo, quem faz concurso sabe disso, o quão complicada pode ser a lógica, Mas veja que a lógica, portanto, ela é criada, desenvolvida e estabelecida por Aristóteles. Coisa sensacional, Portanto, a lógica ela vai se consistir nisso, na observação, na análise de assertivas, premissas, levando-se a uma conclusão. Aristóteles estruturou tudo isso. Vamos passar aqui agora, veja bem,
há um terceiro elemento que é a metafísica. Eu disse a vocês que Aristóteles, posto que seja um empirista, ele não vai desconsiderar uma origem superior. O que ele vai dizer é que a capacidade de compreensão está aqui, mas agora ele vai trabalhar com uma origem para isso aqui, inclusive, que é a metafísica de Aristóteles. Cabe aqui uma informação interessante, que o termo metafísica, tá, ele significa para além da physis, para além da natureza. Mas ele foi primeiramente, digamos, aplicado na obra de Aristóteles por conta de um aluno seu, um aluno de Aristóteles, que foi organizar ali a biblioteca de Aristóteles, organizar as obras de Aristóteles. Então ele foi passando ali pela ética, política, pela física, e depois tinha um outro livro, depois do livro da física, tinha um outro livro que não tinha nome. Então este aluno de Aristóteles colocou metafísica porque ele estava depois do livro da física. Né, metafísica, mas veja que a aplicação da metafísica agora em relação à própria obra é muito substantiva, porque nesta obra Aristóteles vai tratar de assuntos que transcendem a natureza, que transcendem ao sensível, né? Então vamos lá, gente, ele vai discutir aqui a razão do ser, né? Quer dizer, o que são as coisas, o que pode ser chamado de ser, né? Então veja, Aristóteles vai desenvolver aqui uma outra ideia muito importante, que é o seguinte: um ser, para ser um ser, ele tem que obedecer a 4 causas, tá? Ou atributos, vamos por assim dizer. Para este ser chamado um ser, e aqui aplica-se a tudo, certo? Inclusive a mim, a você, é tudo. Em relação ao ser humano, eu vou falar um pouquinho mais no próximo tópico, tá? Mas aplica-se a tudo. A animais, vegetais, objetos, tudo. Aristóteles vai dizer que para um ser um ser, ele tem que seguir, obedecer essas 4 regras, por assim dizer, ou essas 4 causas. Primeiro, que ele vai tratar aqui é a causa formal. Então preste bem atenção, aqui eu vou delimitar o pensamento de Aristóteles, que vai definir um ser. Como um ser pode ser definido? Primeiro, ele tem que ter uma causa formal. Agora, o que é esta causa formal? Prestem bem atenção. A causa formal, certo, é a forma de tudo aquilo que existe. Eu vou exemplificar para vocês ficarem bem por dentro. Veja bem, se eu falo em gatos, tá? Eu tenho vários gatos aqui, amo gatos, né? Se eu falo em gatos, então, especificamente eu posso dizer, ó, você tem um gato preto, um gato amarelo e um gato malhado, certo? São gatos diferentes, mas todos eles são gatos. Agora vamos lá, se eu só falo pra você, eu quero um gato, eu não especifico, eu não quero um gato vermelho, o gato vermelho não existe, né? Mas eu falo, eu não quero um gato preto, eu quero um gato. Quando eu falo em gato pra você, você tem uma forma ideal de gato. Você tem uma ideia de gato, uma forma que se aplica a todos os gatos possíveis. Percebam que lá em Platão, esta forma, ela residiria onde? No mundo das ideias, né? Seria a forma ideal. Lembra-se da aula de Platão? Se você não assistiu, volte lá para assistir. Então esta é a causa formal. Agora veja, inclusive ainda nesse arcabouço de diferenciação com Platão, Aristóteles vai dizer que esta forma que nós damos às coisas, ela está na nossa razão e aqui mesmo, ela não está em outro mundo, ela não está no mundo das ideias de Platão, ela faz parte da gente. Então, o primeiro elemento para uma coisa existir é a sua causa formal, ela tem que ter uma forma. Se eu falo para você, por exemplo, um livro, tá? Eu vou pegar um livro aqui para exemplificar. Vamos pegar esse aqui, ó. Livraço de Stendhal, tá? O Vermelho Negro. Se eu falo um livro, aí você pensa em livro. Há uma ideia, há uma forma já pressuposta em sua mente. E aqui eu posso especificar. Não, o livro, o Vermelho, o Negro do Stendhal. Certo? Mas a forma de livro, isso você já confecciona na sua razão, que está neste mundo aqui, não um mundo distinto. Bom, portanto, a primeira causa. Uma coisa para ser coisa, ela tem que ter uma causa formal. A segunda causa, a causa material. Aí agora aqui não é esta forma concebida na ideia, aqui é a própria matéria-prima da coisa, não é verdade? Por exemplo, a gente, nós somos o quê? Nós somos constituídos materialmente de células, tecido, tal.
Portanto, a causa material, certo? Quer dizer, são as matérias-primas, aquilo que constitui materialmente o ser. Então, um ser, para ser, primeiro tem que ter uma causa formal, depois uma causa material. Agora, uma terceira causa, né? E prestem bem atenção para que vocês não confundam, tal. Tá? Nós estamos aqui falando da causa eficiente. Veja, quando eu falo em causa eficiente, não confundam com eficiência de fazer. Não. A causa eficiente em Aristóteles quer dizer o seguinte: tudo para ser um ser tem que ter sido criado por outra coisa. Então aqui nós já vamos perceber que Aristóteles ele vai rechaçar, tá, a ideia do acaso. Não, tudo tem que ter uma causa. Tudo tem que ser, tem que ter sido criado. E aqui, portanto, é a causa eficiente do ser. Estão percebendo isso? Primeiro, portanto, a causa formal, depois a causa material, agora a causa eficiente e, por fim, e mais importante, eu quero que vocês prestem muito bem atenção nesta quarta causa, para que vocês entendam o próximo tópico da aula. Esta quarta causa é a causa final, né? Ou a causa teleológica, que vem de telos, de finalidade. Então tudo que existe tem uma finalidade. Tudo que existe, existe para alguma coisa. Aristóteles não concebe a existência de um ser sem que ele tenha alguma finalidade, senão ele não pode ser um ser. Eu estou dizendo que essa metafísica de Aristóteles, ela compreende 4 atributos para um ser um ser. Primeiro, uma causa formal, depois uma causa material, depois uma causa eficiente e por fim uma causa final. Portanto, tudo tem que ter um pra quê. Pra que existe? Tal. Então esses 4 elementos vão formar a definição do ser. São elementos cumulativos. Eles precisam possuir todas essas 4 causas, senão eles não podem ser um ser. Quer dizer, ele não pode ter uma causa formal, mas não ter uma causa material, ele não é um ser. Tem uma outra questão de potenciato que eu vou também dizer daqui a pouco. Eu dividi um pouco aqui para vocês compreendam melhor, certo? Mas então tudo para ser um ser tem que respeitar essas 4 diretrizes: causa formal, causa material, causa eficiente e causa final, causa teleológica. Vamos passar agora para o outro tema da aula, que eu disse que vai estar muito atrelado com a metafísica, que é a ética. Aristóteles desenvolveu também ideias importantíssimas e fundamentais a respeito da ética. E veja, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa, em um detalhe que pode ser crucial. A ética aristotélica, assim como a ética dos gregos em geral, ela não é igual à ética que nós temos por definição hoje em dia, que é uma ética mais kantiana na coisa, tá? Lá em Kant nós vamos observar isso. Bom, qual que é a nossa ética de hoje? Hoje nós vamos reputar comportamentos isolados como éticos ou não éticos. Então uma pessoa X, ela pode ter um ato, um comportamento isolado que seja ético e um outro que seja antiético. Tá? Para os gregos, gente, e para Aristóteles, a ética ela está muito mais relacionada a toda uma trajetória de vida. Chegamos inclusive ao ponto de dizermos que para definirmos se a vida de uma pessoa foi ética ou não, nós temos que analisar toda a sua vida até a morte. Começa daí, né? Veja que não há, portanto, uma individualização comportamental da ética, e sim uma abrangência de trajeto de vida. Vamos lá, pode parecer confuso, mas vocês vão compreender. Eu disse para vocês que um dos elementos do ser é a causa final, né? É a teleologia, né? Quer dizer, o para quê que as coisas existem. Agora eu vou trazer só para o ser humano, tá? Todas as coisas precisam de uma finalidade, gente, tá? Quer dizer, se eu tenho um copo, a finalidade... Bom, a causa formal... Vamos pegar um exemplo, vamos voltar um pouquinho. Qual que é a causa formal de um copo? Imagina um copo, você tem uma ideia de um copo. A causa material, do que ele é constituído, vidro, não entendo dessas coisas, né? A causa eficiente, quem que fabricou o copo? Uma pessoa numa fábrica de copos, tal. E a causa final, a causa teleológica, que é para que ele existe? Para que eu possa beber água, tá?
E o ser humano? Não se esqueça que eu estou falando da ética agora. Vamos lá. O ser humano. Para vocês compreendam a ética de Aristóteles, nós temos que nos focalizar, certo? Na causa final do ser humano. Aristóteles vai dizer que uma vida ética, né, é uma vida virtuosa. Mas vamos lá, vamos começar a dissecar esse raciocínio. Virtude para Aristóteles, certo? É uma coisinha chamada eudaimonia. Tá? Compreendam assim. Vamos lá, vamos devagarzinho para vocês entenderem. Peraí, eu vou mudar isso tudo aqui. Vamos lá. Vamos pegar a primeira causa, a causa final do ser humano. Aristóteles vai dizer que a causa final do ser humano, a teleologia, portanto a finalidade, o sentido da vida do ser humano é ter uma vida virtuosa, portanto uma vida ética, né? Portanto, o homem ele vai ter que construir uma vida virtuosa para que ele seja ético. O que é essa virtude? Eudaimonia, agora sim. Eudaimonia, gente, nós podemos traduzir aqui como um estado pleno de felicidade, tá? Como uma plenitude, uma ataraxia, uma tranquilidade existencial, né? Porque daimon, o Deus do bem, quer dizer, uma coisa que vai remeter a uma sensação de plena felicidade. Então veja, Aristóteles vai dizer que a nossa vida, ela só existe, quer dizer, o sentido da nossa vida é sermos felizes. O sentido da nossa existência é atingirmos a virtude que se reside, portanto, em uma eudaimonia, que é esta alegria plena, e aí sim teremos sido éticos. Mas vamos lá que tem umas coisas interessantes no meio disso aqui, tá? Então Aristóteles vai colocar a felicidade, eu vou chamar de felicidade, aqui é eudaimonia, como fim último. A nossa vida tem um fim último que é a felicidade. Portanto, precisamos considerar algumas coisas importantes. Primeiro, nós não podemos considerar o dinheiro como um fim último, porque ele não é um fim útil. Porque quando você ganha dinheiro, que é muito bom, óbvio, o dinheiro não pode ser um fim em si mesmo, porque se você não puder comprar nada, ele não serve de nada, né? Portanto, o dinheiro ele pode, no máximo, ser um vetor para que você compre alguma coisa e aí talvez atinja a sua eudaimonia. Então, o dinheiro em si, ele não pode ser um fim em si mesmo. Lembre-se, estou falando de ética. Uma vida ética é uma vida virtuosa, é uma vida que se alcança a felicidade, né? E aqui estou trazendo substratos dessa ideia. O dinheiro não pode ser um fim em si mesmo, né? Porque ele não é um fim em si mesmo, ele pode ser no máximo um vetor. Da mesma forma que o reconhecimento alheio não pode ser um fim em si mesmo. Por exemplo, eu quero fama. Não, a fama não é um fim em si mesmo porque eu vou depender do reconhecimento alheio. Então ele não é um fim em si mesmo. Não é eudaimonia. Prazeres também não. Porque prazeres são transitórios, prazeres são efêmeros. Por exemplo, eu quero comer uma pizza. Eu tenho um prazer imenso em comer uma pizza. Este meu prazer em comer uma pizza não pode ser um fim em si mesmo, portanto não pode ser uma eudaimonia, porque eu vou comer um pedaço de pizza e vai acabar a minha vontade. Acabou o prazer, então ele não é um fim em si mesmo. O fim em si mesmo é a própria eudaimonia. E agora eu vou dizer uma coisa, vocês devem estar se perguntando, mas então, se não é prazer, se não é dinheiro, como chegar a esta eudaimonia? E aqui vem a chave para o negócio, a chave para a ética de Aristóteles, que é uma coisinha chamada, gente, justa medida, ou mosquitinho, ou justo meio, a depender da tradução, tal, que nada mais é que equilíbrio. Aristóteles vai dizer, portanto, vamos recapitular, que uma vida ética é uma vida que atinge a virtude, que por sua vez se deságua na eudaimonia, né? Para chegarmos a essa virtude, a essa eudaimonia, nós não podemos ter o dinheiro como um fim em si mesmo, não podemos ter o prazer como um fim em si mesmo, não podemos ter o reconhecimento alheio como um fim em si mesmo. E nós precisamos ter equilíbrio em tudo. Portanto, uma vida ética é, sobretudo, uma vida... Não sobretudo, porque sobretudo uma vida feliz, mas é também uma vida equilibrada. Então ele vai dizer, por exemplo, tudo pode ser uma virtude, tá?
coragem, amor, alegria, tudo isso vai desaguar na eudaimonia. Mas todos os elementos que possam constituir a virtude, eles têm que ser equilibrados. Por quê? Por exemplo, ele vai citar a coragem. Um excesso de coragem, ele vai significar imprudência. Eu não tenho medo de nada, faço tudo, você vai ser imprudente. Agora, pouca coragem, ela vai significar covardia. Então não pode ser nem muito e nem pouco, ela tem que ser equilibrada. Tem que haver uma justa medida, ou um justo meio, um equilíbrio, para aí sim você atingir a virtude que desaguar-se-á na eudaimonia e lhe fará uma pessoa ética. Opa! Vocês estão compreendendo? Eu espero que sim. Deixem suas dúvidas, qualquer coisa, ou utilizem no campo dos comentários, né? Fiquem à vontade. Então isto é uma vida ética, gente. É uma vida onde a pessoa galga um estado de ataraxia, de eudaimonia, de aponia, de paz, de felicidade, de plenitude. Né? Porque é cheio de virtude, né? E portanto é ético. Vamos passar agora, gente, para o nosso último tema da aula, que é a política. A ética e a política em Aristóteles, elas estão muito ligadas. Tá? A obra de Aristóteles, você não perceber que há uma correlação muito profunda. Tá? Eu vou explicar a vocês aqui bem pragmaticamente qual que é a visão política de Aristóteles. Tá? É claro, como disse no começo da aula, é uma coisa de uma profundidade imensa. Isso é impossível passar numa aula, mas eu vou passar o elemento básico, a visão básica, portanto, de Aristóteles em relação à política. Primeiro ele vai dizer o seguinte, tá? Há três formas aceitáveis de política, três boas formas aceitáveis de política, sendo as duas primeiras as ideais, mas as três são boas. Vamos lá. Ele vai falar que primeiro a monarquia, tá? Onde tudo se concentra na mão de um rei, né? Onde ele toma as decisões, tal. Só que ele vai aplicar aqui a justa medida. Lembra que eu falei que tem muita relação da ética com a política. Aqui na monarquia ele vai dizer que é um ótimo sistema de governo, atendendo sempre ao equilíbrio. Por quê? Qual que é o risco de uma monarquia? Se ela for desequilibrada, tornar-se uma tirania. Quer dizer, o rei ele começa a pensar só em si mesmo. Então aí seria ruim. Então tem que pensar. Um sistema de monarquia é muito bom, desde que respeitada a justa medida. Depois ele vai passar para a aristocracia, que é o governo de poucos, de um grupo, né? Ele considera esse governo de aristocracia muito bom também. Mas ele teme a mesma coisa em relação à monarquia, né? Que perca-se o equilíbrio. E tornando-se assim, no caso da aristocracia, uma oligarquia, né? Onde você vai ter vantagens mais para uma classe mais alta, em detrimento de uma classe mais baixa. E por fim, ele vai falar da democracia, que também ele acha um ótimo sistema de governo, e também deve obedecer à questão da justa medida, porque a democracia, ao contrário da aristocracia, ela pode descambar para um governo só para os pobres e esquecer os ricos. Tá, isso pode ser um pouco polêmico de falar, mas é o que é, certo? Então, gente, essa é a visão política de Aristóteles. Né? Qual que é a relação com a ética? A própria justa medida. E, obviamente, a questão das virtudes, que você vai falar de honestidade, de integridade, tudo isso está no campo das virtudes, que vai levar a eudaimonia e que, por sua vez, vai fazer uma pessoa ética, e isso está totalmente atrelado com a política. Né? Para encerrar, ele vai dizer que o ideal seria a monarquia ou a aristocracia, mas ele entende que, na prática, a democracia poderia funcionar melhor, sempre obedecendo essas questões da justa medida, ou do justo meio, ou do equilíbrio. Ele só dizia que o homem é um animal político, né? Muito importante. Gente, eu acho que nós chegamos ao fim da nossa aula, tá? Como eu sempre digo sobre a bibliografia, gente, eu recomendo a vocês a lerem a Metafísica de Aristóteles e Ética a Nicômaco. Ética a Nicômaco, sem crase, porque é nome, né, obviamente, né? Ética a Nicômaco ou a Metafísica, ou os dois. Onde são boas leituras. Você vai ter um certo desconforto, talvez no começo, mas persistam. Né? Como eu digo, eu costumo indicar a própria obra substantiva do filósofo, sabe?
Embora eu considere maravilhoso também a questão de comentadores, né? Por exemplo, Giovanni Reale, um grande historiador, ele tem um livro de história da filosofia sobre Aristóteles que é maravilhoso, mas aqui eu vou indicar as próprias obras, tá bom? Do Aristóteles. Leiam a Metafísica e leiam a Ética Nicômaco. São duas obras sensacionais de Aristóteles, tá? Eu vou só aqui, gente, fazer uma observação, uma ratificação, confirmar uma coisa que eu disse. Comentadores também são maravilhosos, tá? Inclusive vou passar a indicar também. Mas hoje eu quero que vocês leiam, se for o caso, se vocês tiverem interesse, essas obras do próprio Aristóteles. A Metafísica e a Ética Nicômaco são duas obras maravilhosas, tá bom? Que vocês vão gostar muito, tá? Comentadores também é excelente. Vou trazer nas próximas aulas. Tá bom, gente? Muito obrigado, né? Até a próxima aula. Eu acho que amanhã eu já publico, né? Mas fiquem atentos aí, acionem as sinetinhas das notificações para que não corra risco, né? Eu publicar a aula aqui e vocês não verem. Tá bom, gente? Até a próxima. Muito obrigado.